No começo, o TypeScript é chatinho, ele diminui a produtividade. Até aqui dentro da Rocket City, quando a gente começou a implementar TypeScript não faz muito tempo, a gente evitou utilizar em alguns projetos porque ia diminuir a produtividade. Então eu acho que cabe à empresa entender ali qual que é o momento do projeto, os prazos que tu tem. E aí depois a gente foi incrementando aos poucos até hoje que tipo eu não consigo mais criar um projeto sem TypeScript. É um negócio bem doido mesmo assim. Fala, Dev, beleza? Bem-vindo ao novo quadro que vai rolar aqui no nosso YouTube enquanto os nossos podcasts dão uma descansada. É isso? É isso. E daí depois acaba o quadro? Não, vai continuar. Ah, vai continuar. Então é um quadro que vai começar a rolar agora que a gente deu a paradinha e rolou a primeira temporada do podcast Fala Dev. Logo a gente tá gravando a segunda temporada, mas enquanto isso a gente tem muito conteúdo aqui nesse novo quadro que é o PR, né? Que é uma analogia a pull request, mas é perguntas e respostas, é isso, né? É, tipo, bem autêntico, assim, perguntas e respostas. A gente sabe que programação é um mundo vasto pra caramba, tem muita coisa mudando e a gente tenta acompanhar todas essas mudanças, principalmente dentro dessa stack que a gente está trabalhando e das novas tecnologias que a gente está integrando aí junto com a Rocket City, mas você sabe também que eu falo rápido pra caramba e tem várias coisas ali dentro, às vezes, que eu posso passar muito rápido e você não captou muito bem. E aí, o que você faz? Deixa uma pergunta no vídeo, a gente vai coletar essas perguntas, ver as perguntas que tiverem ali mais votos, mais gente comentando sobre o mesmo assunto ou muitas perguntas sobre o mesmo assunto, trazer aqui para dentro do PR e responder de forma direta, dinâmica, e aí a gente já bate um papo. Vamos lá, hoje a gente trouxe aqui, pelo que eu vejo, um episódio especial falando sobre TypeScript. Então agora a gente vai responder algumas perguntas. A primeira delas é uma pergunta do Ítalo. Ele mandou no nosso vídeo sobre Adonis versão 5 e ele falou se tem alguma forma de integrar o back-end com o front. Usar os types feitos no back-end e usar no React. Criar states usando types no back-end. Assim, quando eu fazer uma requisição e salvar nesses states, vou ter a tipagem toda salva. Hoje eu faço isso usando um projeto intermediário, mas seria uma boa ter isso nativo. Então, Ítalo, dá para fazer, mas eu não acho que seja a melhor alternativa, a melhor forma de fazer isso, porque a forma com que os dados estão salvos no back-end é muito diferente da forma com que os dados vão ser utilizados no front-end. Por isso a tipagem dos dados ela muda, né? Porque o front-end web ele pode utilizar os dados de uma forma diferente de um front-end mobile. A gente vê várias tecnologias surgindo aí, como o próprio GraphQL, para a gente conseguir ter mais acesso a conseguir mutar a forma que as informações são trazidas para a gente dentro do front-end, ou seja, o front-end escolher a forma que as informações são recebidas. Então, o back-end chega um momento que eu acho que ele... eu tenho certeza que ele não deve ter responsabilidade sobre como as informações são expostas para o front-end, né? Ele vai estar no máximo armazenando essas informações e falando para o front-end, olha, eu tenho tudo isso aqui para tu consumir. Aí como que o front-end vai consumir, como que ele vai trazer o formato desses dados, eu acho que é responsabilidade do front-end. Então eu acho que não dá para a gente confundir o formato dos dados como são armazenados no banco com o formato dos dados como eles são apresentados dentro da nossa interface. São coisas diferentes. Beleza, Ítalo, espero ter respondido a tua pergunta. Vamos lá, a gente teve também uma pergunta aqui no podcast sobre como se destacar na carreira, que eu fiz com o João Pedro e com o Mike. Foi o podcast 19. Muito massa esse podcast, a galera curtiu bastante. O William Vitorino perguntou, Diego, tenho 3 anos de experiência com Vue e agora tô migrando para React. Esse tempo de experiência conta na hora da contratação? Com certeza, William, até porque o Vue, React e Angular, eles compartilham muitos conceitos semelhantes. Eu, antes de migrar para o React, eu programava em Angular JS na época, né? Não tinha saído nem o Angular 2, que mudou só para Angular o nome. Eu consegui trazer muitos recursos, mesmo naquela época a gente não utilizando esse esquema de componentes, mas eu ainda consegui trazer muitos recursos do que eu tinha aprendido do Angular para dentro do React. Isso acelerou muito o meu processo de aprendizado. Na época, a galera falava muito que a curva de aprendizado do React era bem complexa, bem curva mesmo. Só que eu me senti muito em casa, assim, quando eu migrei para o React. E eu tenho certeza que quando você migrar de vez do Vue para o React, vai ser como se nada tivesse mudado, né? Até porque hoje a gente tem as APIs muito parecidas, né? Você usa o Data lá no Vue, tem o State no React. Você usa o Computed lá no Vue, tem o Memo dentro do React. Então, você usa o Vuex, tem o Redux, é basicamente quase a mesma coisa. E aí, na Masterclass sobre TypeScript, teve uma galera com bastante dúvida parecida, e aí o Gabriel Máximo lançou a braba falando o seguinte, mas minha dúvida ainda persiste, por que eu utilizaria TypeScript ao invés de Java e Kotlin no back-end?
É uma boa pergunta, Gabriel. Eu acho que faz totalmente sentido a gente falar um pouquinho sobre isso. O nível de tipagem dessas linguagens ela é um pouco diferente. Então vamos lá, eu acho que tem dois principais benefícios de você usar TypeScript. Primeiro, o TypeScript ele continua sendo JavaScript, né? Então você consegue reaproveitar o conhecimento que você tem ali entre web, mobile, back-end, todas as interfaces, aplicativos desktop com Electron. Então, utilizar um Java e Kotlin seria voltar para a época em que a gente tem que aprender 4 linguagens diferentes para fazer 4 projetos diferentes, mobile com iOS, Android, web, desktop e por aí vai, back-end, front-end. Esse é um dos motivos já que não vale a pena, você perde toda essa base de compartilhamento de conhecimento. Outra coisa que não vale a pena é porque existem níveis de tipagens diferentes, como eu estava falando antes. No TypeScript, a gente tem uma tipagem mais fraca. O que isso quer dizer? Não são todos os momentos, todas as variáveis, todas as funções que nós precisamos adicionar tipagem. Na grande maioria dos casos, o Visual Studio Code ou o nosso outro editor que a gente estiver utilizando, ele tem o TypeScript ele tem uma funcionalidade que se chama inferência de tipos. Ele consegue ler o nosso código em tempo de execução, ele mesmo executa o nosso código e consegue detectar de forma automática qual é o formato de cada... qual a tipagem da maioria das funções, das variáveis, dos parâmetros que a gente coloca no código. Então isso é muito bacana e tende a funcionar muito bem. Então você vai colocar tipagem só em 10% dos casos, e olha lá, das variáveis, que realmente você precisa colocar, senão o editor não encontra. Mas o editor ele vai te avisar quando não tem essas tipagens. Eu acho que essas são os dois principais motivos de você não escolher, por exemplo, um Java Kotlin em cima do TypeScript. Nada contra essas linguagens, acho que são linguagens fantásticas, inclusive trabalhei muito com Java. Vamos lá, a gente teve uma pergunta também do Lucas Leonardo, dentro do vídeo TypeScript, o início de forma prática, e ele falou o seguinte: com a ascensão do TypeScript tanto no back como no front, tem a chance dele se tornar uma alternativa para a linguagem de sistemas robustos, que, por exemplo, antes só tinham como opções Java, C#, etc. Então, Lucas, robusto eu acho que é um nome ambíguo, né? A gente pode utilizar esse termo robusto para mais de um tipo de aplicação. Então, assim, existe robusto na concepção de complexo e existe robusto na questão de um sistema muito grande, né? Com muitas funcionalidades, que não necessariamente precisa ser complexo. A gente associa muito essa questão de sistemas robustos com linguagens um pouco mais antigas, que não que estejam desatualizadas, mas linguagens que surgiram há mais tempo, como Java, C#, o próprio Delphi, por exemplo, porque são sistemas que são muito difíceis deles migrarem para uma tecnologia mais recente, como um JavaScript, ou um Ruby, ou um Python, até porque como esse código está escrito há muito tempo, ele já é muito robusto, tem muito código lá dentro, é difícil migrar. E aí por isso que esses sistemas ficam com a fama, essas linguagens ficam com a fama de serem as hospedeiras dos sistemas mais robustos. Mas lembrando que isso não é realidade para empresas ou para sistemas que conseguem se adaptar às evoluções das linguagens e tudo mais. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito legal que é o próprio Discord, que é hoje a plataforma de chat mais fantástica, com mais número de mensagens no mundo inteiro, né? E eles estão constantemente se atualizando. Por exemplo, eles estavam com o back-end deles escrito totalmente em Elixir e agora eles estão mudando parte do back-end para utilizar Rust, porque eles entenderam que se aplica melhor em alguns momentos. Então eu acho que vale a pena a gente entender qual que é o contexto da linguagem e por que ela está sendo aplicada, e aí a gente vai conseguir no nosso sistema utilizar várias linguagens diferentes até se for necessário. Na minha opinião, o TypeScript ele já é uma ótima solução para você utilizar em sistemas robustos, sistemas complexos, tanto que a gente vê PayPal, Uber, Netflix utilizando o Node junto com o JavaScript e o TypeScript também, para construir microserviços e tal, e a gente abusar dessa arquitetura mais distribuída do Node melhora ainda a nossa chance de ter sucesso nesses sistemas mais robustos, né? Então, assim, eu acho que o TypeScript e o JavaScript em geral, eles já estão prontos para isso. A gente só tem que entender qual que é o momento que cada linguagem se aplica e não ficar tentando enfiar uma linguagem num contexto, às vezes, que ela não vai funcionar bem. A gente tem aqui uma pergunta do A Nice Guy, um cara bom, um cara legal. Ele fez uma pergunta também no vídeo de TypeScript. E ele falou o seguinte: acho que ainda sou muito novo nesse mundo para entender as vantagens do TypeScript. Para mim só parece uma forma de se complicar o que é fácil. Acho que o que me falta é um pouco de experiência. Cara, tu perguntou basicamente e já respondeu. Não foi uma pergunta em si,
Mas, exatamente, eu acho que te falta um pouco de experiência para entender as vantagens. Até um ano atrás, eu achava que TypeScript era uma forma de complicar o que era fácil. Eu vinha do PHP, lá tinha tipagem dinâmica, JavaScript também tipagem dinâmica, e eu ficava tipo, cara, para que eu vou tipar aqui se eu posso ter uma sintaxe muito mais limpa no meu código, não se tornar ele verboso, cheio de tipagens em lugares que eu não quero. E acabou que com o tempo eu fui entendendo as vantagens do TypeScript. Eu acho que é a mesma coisa de um dev iniciante pegar um projeto e o pessoal falar, escreve testes. Ele vai falar, para que eu vou escrever testes? Eu posso testar sozinho aqui as telas. E o TypeScript também. Tu vai falar, para que eu vou botar tipagem? Eu olho ali, eu vejo o tipo das variáveis, eu sei o tipo, eu sei que o usuário tem nome e tal. Mas assim, chega um momento que principalmente os novos devs no seu time não vão saber. Vamos lá, a gente tem aqui agora alguns comentários do Twitter. O Marcos Ferreira comentou aqui, e vamos de mais uma OmniStack, eu acho que ele quis dizer semana OmniStack da Rocket City. Mesmo sendo aluno do Bootcamp, nunca deixo de fazer as semanas OmniStack, pois gosto da forma como eles simplificam a forma de fazer webs. Legal, Marcos. Geralmente na semana OmniStack é muito bacana participar, mesmo quem já é aluno do Bootcamp, porque é mais um projeto sensacional para você colocar no seu portfólio. E cada semana OmniStack a gente pensa com muito carinho em criar uma aplicação que consegue reunir muitos conceitos diferentes e que a gente consiga ensinar todos esses conceitos dentro de uma única semana. E sempre são projetos que são bem diferentes um do outro. A gente nunca cria um projeto semelhante com o projeto anterior e por aí vai. Então sempre dá para consumir o conteúdo, ver uma mesma forma de resolver problemas diferentes com a mesma ferramenta, né? Então assim, bem legal. Eu acho que vale a pena participar de todas as semanas. Teve alguns devs até que inclusive pararam a jogatina para focar na semana OmniStack. Foi o caso aqui do Marksfell. Ele falou que ficou o dia todo sem jogar o Animal Crossing para terminar a semana OmniStack da Rocket City. Cara, boa, a semana OmniStack fica uma semana no ar, o Animal Crossing aí tu pode jogar quando tu quiser, mas eu acho que vale a pena nós como desenvolvedores sempre tirar um tempinho para focar nos nossos estudos, né? Tem até uma frase, não lembro quem falou isso aí, não tem problema nenhum você jogar, assistir Netflix, cara, fazer o que você quiser da sua vida, tem o tempo de lazer. Eu acho que o maior problema é você reclamar que não tem tempo para estudar e continuar fazendo essas coisas. Então assim, eu acho que os estudos eles sempre têm que vir ali em primeiro lugar, né? O Vinícius Fantinato mandou o seguinte: recebi mais 2 oportunidades de emprego pelo LinkedIn, nunca imaginei que escolheria vagas, obrigado Rocket City. Massa, Vinícius, esse é um dos nossos grandes objetivos com todo o nosso conteúdo gratuito, mudar um pouquinho a forma que esse mercado é enxergado, né? Ao invés dos programadores e dos devs ter que ficarem correndo atrás das vagas, as empresas correrem atrás dos devs, porque só assim, só dessa forma, dessa logística, você já ganha vantagem, né? Quando a empresa está correndo atrás dos devs, está te procurando com o recrutador, você já ganha a vantagem, porque quem encontrou você foram eles, né? Então, já é uma vantagem legal. E eu acho que o mercado nos permite isso, né? E aí teve algumas coisas no Instagram também. O pessoal tá toda hora lá enviando comentários, naqueles videozinhos curtos que a gente faz, com alguns vídeos meio resumindo alguns conteúdos aqui do canal do YouTube e tudo mais. O Humberto, ele pontuou algumas coisas do TypeScript que eu acho que vale a pena trazer nesse vídeo. Ele falou que de início é bem demorado mesmo, eu acho que a questão da produtividade, de aprender, né? Mas ao longo do prazo o TypeScript fica bem produtivo, você acaba pegando poucos erros em produção com a tipagem. É isso aí mesmo, Humberto. No começo o TypeScript é chatinho, ele diminui a produtividade. Até aqui dentro da Rocket City, quando a gente começou a implementar TypeScript não faz muito tempo, a gente evitou utilizar em alguns projetos porque ia diminuir a produtividade. Então eu acho que cabe à empresa entender ali qual que é o momento do projeto, os prazos que tu tem. E aí depois a gente foi incrementando aos poucos até hoje que tipo eu não consigo mais criar um projeto sem TypeScript. É um negócio bem doido mesmo assim. E teve aqui também o Andrei que ele falou o seguinte: mas depois que é implementado, caso precise fazer a manutenção em um componente, só de ver o código em TypeScript você já sabe todas as props que ele recebe, o state e tudo mais. Não precisa ficar olhando em outros arquivos e nem adivinhando o que tal componente recebe. Isso no caso do React. Fenomenal, Andrei. Eu acho que no React isso aí é o principal benefício, né? A gente conseguir adicionar tipagem, definir qual que é o formato das nossas propriedades, o formato do nosso state. Isso para quem está dando manutenção no código é muito massa e muito simples conseguir adicionar uma coisa nova ali dentro. Até porque o Visual Studio Code e os outros editores, eles integram muito bem com o TypeScript. Então qualquer errinho que a gente esteja fazendo, mesmo com o S-Lint desabilitado, ele vai nos avisar. Isso é muito bacana. Então é isso aí, pessoal. A gente completou aqui, eu li todas as perguntas, feedbacks, comentários, depoimentos em todas as nossas redes sociais, abordando aí o tema de TypeScript. Nos próximos PRs, com certeza, a gente vai ter dos mais temas variados possíveis. Não esquece de deixar um comentário
aqui nesse vídeo e todos os outros vídeos da Rocket City de algum assunto, às vezes que você não entendeu ou que eu falei muito rápido, porque eu tô sempre ligado no 2x, que eu vou estar aqui no próximo PR, quem sabe, respondendo a sua dúvida. Então deixa embaixo desse vídeo, Instagram, Twitter, a gente tá sempre olhando. Vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu!